Olá, alunos rebeldes, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro dentro do estudo da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Conforme eu havia prometido na última aula, dediquei a uma contextualização histórica em uma aula de maior densidade de informações, mas justamente informações importantes para o nosso caminhar, seja para a aprovação de vocês, para gabaritar questões que pouca gente tem conhecimento e aptidão para fazê-lo, mas acima de tudo para viabilizar, pavimentar a nossa estrada, para a partir de agora, desse nosso segundo encontro, a gente repousar atenções justamente em relação a alguns aspectos diretamente extraídos da Lei 11.340 de 2006. E começaremos esse nosso caminhar abordando de maneira sistemática dois dos artigos mais constantemente observados em prova. Só que não apenas leis ou artigos dispositivos cuja redação pura e simplesmente serão suficientes para a gente acertar as questões. É preciso trazer algumas reflexões e pontuações para a gente compreender. Em primeiro lugar, o artigo 7º e depois aquele que há qualquer luxo nas provas de concurso, que é o artigo 5º, e a partir deles a gente vai desenvolver a nossa aula desse segundo encontro. De acordo com a lógica estabelecida na Lei 11.340, à luz da doutrina e da jurisprudência, eu vou trabalhar com três aspectos estruturantes que cumulativamente admitirão a incidência da Lei 11.340. Dito de outra forma, sem a presença cumulativa desses três aspectos, eu não terei o preenchimento dos pressupostos necessários para a aplicação da Lei Maria da Penha, beleza? Começando de trás para frente, o primeiro de todos eles é que o comportamento violento ele precisa ser perpetrado em detrimento da mulher. É a mulher que tem que ser vítima, é a mulher que tem que ser o sujeito passivo da conduta perpetrada. É dizer, portanto, que não se aplica a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ao homem enquanto vítima de uma conduta delitiva. Esse ponto do sujeito passivo eu vou revisitá-lo mais à frente, fiquem tranquilos. Mas eu já preciso que vocês coloquem do lado esquerdo do peito ou tatuem no braço que a Lei Maria da Penha é aplicada exclusivamente à mulher. Se o homem é vítima de violência doméstica, não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha. Pressuposto número 1. Aí, automaticamente, você me pergunta, Pedro, o puro e simples fato da mulher ser vítima de uma violência é, por si só, justificador da aplicação da Lei Maria da Penha? Por exemplo, lembra que eu fiz a diferenciação de feminicídio e femicídio na aula passada, antes de analisar o caso do Campo Algodoneiro? Acho que vocês se lembram. Perceba que quando eu disse que eu desceria lá e atiraria sem nenhum motivo na administradora aqui da EBEJ, o que é que ia acontecer? Eu não estou praticando violência doméstica e familiar. Eu não estou atuando especificamente em relação a me aproveitando a qualquer vulnerabilidade específica em relação a ela enquanto mulher. Não houve um reflexo desse panorama na minha conduta. Daí porque não há que se falar em violência, aliás, em Lei Maria da Penha. Então, além da vítima ser mulher, eu preciso orquestrar o meu comportamento delitivo a uma das formas de violência previstas na lei, e essas são relativamente simples, mas eu preciso refletir com vocês e eu vou, daqui a 2 minutos, fazê-lo. Mas a lei estabelece no artigo 7º 5 formas de violência, ainda que não exaustivas. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. 5 violências: física, sexual, patrimonial,
moral e psicológica, beleza? E, além disso, essas violências contra a mulher, violências física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, precisam se operacionalizar no contexto de violência estabelecido no artigo 5º, que a gente vai ver logo após. Beleza? Tranquilo? Então vamos analisar detidamente justamente essas 5 formas de violência, já destacando que elas não são exaustivas. E perceba, presta atenção, deixa o trabalho comigo. Quando eu digo que elas não são exaustivas, é uma afirmação inócua, mas importante. Porra, Pedro, como é que é inócua, só que importante? Porque o seu examinador, chato que é, ele vai perguntar em algumas provas que exige mais o conhecimento direto da legislação, se as formas de violência estabelecidas na Lei Maria da Penha o é feito em rol exaustivo, e a resposta vai ser negativa. E por quê? Porque a resposta já nos é dada no próprio caput do artigo 7º, lê comigo. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras. Perceba que esse entre outras, em destaque no seu material, é uma cláusula aberta que permite a utilização de formas outras de violência. E por que eu digo que é inócua? É importante porque seu examinador vai perguntar, e na sua cabeça o rol não é exaustivo, mas é exemplificativo. Só que ela é inócua porque, na prática, dificilmente você vai conseguir prever uma forma de violência que não se adeque à violência física, à violência sexual, à violência psicológica, à violência moral e à violência patrimonial. Eu já pensei em vários exemplos e nenhum se deixa de se adequar a alguma dessas modalidades. Então, na prática, ela seria exaustiva. Mas para sua prova é um rol exemplificativo ou não exaustivo. E são as 5 formas, vamos analisar aí o primeiro inciso do artigo 7º. A violência física deve ser entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Aqui é uma manifestação do agente delitivo em face da vítima mulher que gere repercussão no seu próprio corpo, no seu próprio organismo, enquanto digamos assim, algo físico. Aqui é o caso de o agente bater na mulher, é o caso do cara chutar, puxar cabelo, lesionar, dar soco. Se você quiser um exemplo, particularmente eu nunca me debrucei sobre o caso, mas eu não me lembro, não sei se vocês vão se recordar há algum tempo o caso do jogador Adriano, o ex-jogador, né, que teve problema com álcool e tal, tudo mais. E o que é que acontece com o Adriano? Adriano, ele se envolveu, ele tinha uma namorada, era Joana Machado, eu acho. Pessoas polêmicas lá do Rio de Janeiro, vamos colocar assim, mas obviamente que por mais polêmica que uma mulher seja, ou que um homem seja, não dá o direito do outro de cometer crimes, sobretudo crime contra a rigidez física da mulher especificamente. Só que, segundo ela, ele nega, eu não sei como é que está o processo, como é que houve o desenrolar do processo. Mas o fato que ficou muito noticiado lá atrás, na época, há alguns anos, é que eles bateram boca, ele queria ir para uma festa, ela não queria, e enfim, eles bateram boca. E o Adriano simplesmente teria, eu não sei se ele de fato fez, mas segundo ela, teria amarrado a namorada, a tal da Joana Machado, numa árvore ou num poste e deixou lá durante a noite toda, amarrada. Perceba claramente que, apesar dele não ter batido, dado um soco, um chute, o simples fato de amarrar alguém e colocar, ainda que passiva de caracterizar como outros tipos de violência, perpetra naturalmente uma violência física, amoldando-se, pois, em tese, ao artigo 7º, inciso 1º.
Violência psicológica, inciso 2º, deve ser entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, contumaz, insultos, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Pessoal, presta muita atenção que tem algo muito interessante de se destacar aqui. Você sabe, claro, que o adultério não é mais crime no ordenamento jurídico pátrio. Então, se o cara vai e trai a mulher ou se a mulher vai e trai o cara, por mais que se repute socialmente isso como errado, não estará perpetrando um ilícito criminal. Isso não quer dizer que o adultério foi, digamos assim, legalizado. Por quê? Porque ainda corresponderia tal conduta como um ilícito civil no âmbito das relações privadas. Agora perceba, se não é possível identificar o adultério como um crime, não deve ser associada essas violências do artigo 7º a necessariamente condutas criminosas. Por que eu falo isso? Quando a gente lê o inciso 1º e eu falei da violência física e disse amarrar alguém contra sua vontade, dar um murro, chutar, puxar cabelo, socar, enfim, fazer, empurrar, tudo isso é violência física praticada através de condutas delitivas. Só que não apenas através de condutas delitivas essa violência do artigo 7º pode ser praticada. Então toma cuidado porque, de acordo com a doutrina especializada, o adultério, não obstante não se qualificar como conduta criminosa, ele pode sim se amoldar à violência psicológica, por exemplo, se causar prejuízo à saúde da mulher. Enfim, se o cara sai traindo a mulher e expondo isso, eu não sei. Aí tem que olhar a situação concreta. O fato é que o adultério, apesar de não ser crime, ele pode sim corresponder a essa violência psicológica. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode associar a violência aqui trabalhada no artigo 7º exclusivamente a condutas criminosas. Beleza? Tranquilo? E a violência sexual? Presta muita atenção porque ela deve ser entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Preste atenção aqui, dá 3 exemplos básicos sobre violência sexual que podem cair na sua prova, que eu já vi em provas anteriores. O primeiro, o clássico, o marido ou namorado que pressiona sistematicamente a mulher a abortar contra sua vontade. Não vou entrar na polêmica do aborto, tenho minhas opiniões, mas aqui não é catequização, não é âmbito de domínio ou de tentativa de convencimento, é abordagem pura e simplesmente jurídica. Concorde-se ou não com o aborto, o fato é que se o namorado, o marido, enfim, o seu companheiro fica sistematicamente aterrorizando, pressionando para que a mulher pratique contra sua vontade o aborto, ameaçando-a, estaria praticando, de certa forma, uma violência sexual. 2, e é um caso que acontece, pelo amor de Deus, como acontece, às vezes a gente acha que não acontece porque é assustador, mas o que tem, por exemplo, de pai pressionando a filha a se prostituir para colocar dinheiro em casa e subtraindo o dinheiro da filha, consubstanciando violência sexual e patrimonial, não está no gibi.
Enfim, se a mulher quiser fazer a opção, não sei, cada um tem sua cabeça, sua realidade, cada cabeça uma sentença, de viver da prostituição, não há naturalmente ou necessariamente crime aqui. Mas se, ou crime ou violência, obviamente, mas se o pai pressiona aqui a menina a, contra sua vontade, vender o seu corpo, explorar o seu corpo através, por exemplo, da prostituição para colocar dinheiro em casa, estará havendo sim uma violência de caráter sexual. Beleza? E por fim, essa mais tradicional, e aí a gente sempre se preocupa, né? Quem tem filho ou quem tem conhecidos, jovens, adolescentes, crianças que estão aí na iminência de serem, de entrar na juventude, tanto masculina, mas sobretudo quem tem filha, né? Ou sobrinha, ou neta, enfim. Por quê? Porque a gente ainda vive numa sociedade machista, graças a Deus, cada vez menos, mas ainda muito machista. E tem, falando direto, que a gente não está falando com crianças, tem um mito muito utilizado, ou um discurso muito utilizado, o famoso contra a utilização de camisinha especificamente. Aí o cara chega com aquela ladainha para a mulher, para a menina apaixonada às vezes, deslumbrada. Estou dizendo que isso acontece sempre, mas acontece, é uma realidade, tá, pessoal? E aí diz, não, vamos namorar sem camisinha, não vamos usar preservativo, é tão melhor, é igual, e aí vem a frase tradicional e horripilante para quem é pai e para a própria jovem, é igual a chupar bala com papel, né? Com embalagem. Pelo amor de Deus, e aí a menina cede. Qual é o problema de ceder? É porque aumenta a chance de uma gravidez indesejada, aumenta a chance de maneira irresponsável, você adquirir uma doença sexualmente transmissível, e aí a mulher se sente ultrajada, enfim, muitas vezes. Então, se você quer e tem esse direito de utilizar um método contraceptivo, se quer namorar e quer namorar exclusivamente com preservativo, faça sua vontade, porque se a outra parte exigir, pressionar a dispensar o uso do preservativo, seja ele qual for, perceba que ele estará incorrendo em uma violência sexual. Beleza? Tranquilo? Inciso 4º do artigo 7º, violência patrimonial. Essa é maravilhosa, não que eu goste, obviamente que não, mas um caso emblemático que às vezes a gente ouve e não sabe que isso é violência para fins da Lei Maria da Penha. Preste atenção. Quem nunca ouviu falar daquele tenebroso discurso, mulher minha não trabalha, ela cuida dos meninos em casa. Porra, Pedro, você defende isso? É óbvio que não estou dizendo que sou eu, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que, lastimavelmente, de maneira ultrapassada e obsoleta, existem ainda pessoas com esse tipo de mentalidade. Pessoas, em regra, possessivas, inseguras e frágeis que descontam esse plexo de sentimentos na esposa, na namorada, enfim. Primeiro, mulher minha, você não é propriedade, você não tem propriedade de absolutamente ninguém. Você é você e sua realidade, convivendo com outras pessoas, seja maritalmente, seja no âmbito de amizade, de coleguismo, laboral, de trabalho, enfim, de lazer, mas você não tem a propriedade de ninguém. Beleza? Então toma muito cuidado, porque esse comportamento ele se amoldaria perfeitamente a uma violência patrimonial, especialmente quando exige que a mulher, para fazer as suas necessidades, as suas compras, comer, se vestir, enfim, necessidades básicas e propriamente de lazer, questões intrinsecamente ligadas à existência humana, dependa dele, e aí o cara fique pagando e controlando tudo isso. Isso pode se caracterizar uma violência patrimonial.
Pela lei, violência patrimonial deve ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por fim, violência moral, sendo aquela entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Perceba aqui que o inciso 5º ele traz justamente as 3 formas delineadas como crime: crime de calúnia, crime de difamação e crime de injúria perpetrado contra a mulher. Vai ser no âmbito de violência doméstica e familiar do artigo 5º, vai se caracterizar como violência moral, dando aptidão à aplicação da Lei Maria da Penha. Avança comigo. Quando é que a violência, Pedro, será doméstica e familiar contra a mulher e ensejará a aplicação da Lei Maria da Penha? Lembra que eu falei de 3 requisitos, pessoal, cumulativos: a violência perpetrada contra a mulher como sujeito passivo exclusivo, a violência estabelecida na forma do artigo 7º, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, violência moral e a violência sexual, né? Moral e sexual, e aliás, patrimonial, né? Vamos lá de novo: física, sexual, moral, patrimonial e é isso, né? São os 5. Beleza? Tranquilo? Só que fora isso, a gente precisa fazer o quê? Eu preciso analisar se essa violência ela se deu na lógica de âmbito doméstico e familiar. Pedro, e quando é que isso acontece? Quando esse comportamento violento contra a mulher se deu em alguma ou algumas das situações estabelecidas no artigo 5º. O artigo 5º, pessoal, e suas decorrências extraídas da sua inteligência é o dispositivo mais importante e mais frequente em provas. Mais de 40% dos últimos 2 anos de todas as provas mais importantes da magistratura, MP, delegado e defensoria, que cobraram Lei Maria da Penha, quase 40% foram justamente de temas ligados ao artigo 5º. Então, muita atenção a ele. Caput diz: para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Eu preciso, portanto, de um comportamento calcado na lógica de gênero. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é um instrumento normativo voltado como política afirmativa a tutelar, proteger e prevenir de maneira especial uma parcela da população reconhecidamente como hipervulnerável, que é a mulher, especialmente a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Beleza? Tranquilo? Então já posso estabelecer na minha cabeça que se a conduta ou comportamento delitivo não estiver no contexto de gênero, ou seja, o agente criminoso não estiver se prevalecendo da posição de vulnerabilidade feminina, no caso concreto, não há razão lógica para a aplicação da Lei 11.340 de 2006. Então, vamos lá. Quando, de outra sorte, ocorrer violência contra a mulher no contexto do artigo 5º, isso aqui é importante, há uma presunção legal de que houve violência doméstica e familiar, ensejando a aplicação da Lei Maria da Penha. Essa presunção legal, Pedro, ela é relativa ou absoluta? Isso aí eu vou ver daqui a pouco. Antes, vamos ao artigo 5º dos dispositivos mais importantes da nossa Lei Maria da Penha. Quando a violência for perpetrada no âmbito da unidade doméstica. O que é unidade doméstica? Compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Deixa o trabalho comigo, presta atenção. Perceba que não é algo que necessite vinculação familiar.
O que necessita vinculação familiar é o inciso 2º do artigo 5º. Nesse inciso é unidade doméstica. Recentemente, hoje é quarta-feira, então foi na quinta-feira da semana passada, foi terça ou quinta-feira da semana passada, eu, na minha qualidade de defensor público federal, eu fui fazer uma visita a uma república de estudantes que estava tendo um problema aqui na Universidade Federal da Paraíba, e eu precisei conversar para trocar uma ideia, saber o que estava acontecendo. Enfim, o caso está sob sigilo de justiça, por isso que eu não vou falar, mas o fato é que eu fui naquele ambiente, naquela, digamos assim, era uma espécie de república mista de estudantes. E perceba, vários estudantes de condições econômicas mais frágeis, que vinham estudar, sobretudo, em sua grande maioria, oriundos do interior do estado aqui da Paraíba, e vindo justamente morar para poder estudar na Universidade Federal da Paraíba e alguns outros estabelecimentos de ensino, mas sobretudo alunos dos mais diversos cursos lá da UFPB. E aí eu conversando com eles, claramente você percebe ali que é nitidamente uma república. Cada um tem um quarto, às vezes o quarto é habitado por 2 ou 3 colegas, alguns morando no quarto sozinho, a área comum da sala, da cozinha e cada um lá estabelecendo. Perceba que eles não têm qualquer vinculação familiar. Vez ou outra tem um irmão com uma irmã, mas em sua grande maioria não tem qualquer vinculação familiar, beleza? Beleza. Mas aqui pode ser reconhecido como uma unidade doméstica? Claramente que sim. Por quê? Porque aquelas pessoas moram juntas. Há um convívio permanente entre elas, amoldando-se no âmbito de unidade doméstica do artigo 5º, inciso 1º. Convivência doméstica não é convivência familiar. Convivência familiar está no inciso 2º. Outro bom exemplo, pessoal, é o caso da empregada doméstica. De maneira pacífica, quando a empregada é daqueles regimes que dorme durante a semana, muitas vezes ainda há aquela moça que chega na segunda-feira de manhã e dorme na casa dos patrões e vai dispensada no sábado ou na sexta, mas perceba que ela é a moradora da unidade doméstica de segunda a sexta. Há um convívio permanente. Então, com a dormida, claramente estaria estabelecida uma eventual violência contra ela perpetrada na lógica do inciso 1º do artigo 5º. Há alguma controvérsia, particularmente eu não entendo por quê. Para mim, independentemente de dormir ou não, a pessoa que trabalha e convive de manhã, de tarde, um pedaço da noite, estaria sim dentro do contexto da unidade doméstica. A doutrina não é pacífica sobre esse tema. Há, de outra sorte, uma inclinação para refutar essa lógica da unidade doméstica para a diarista, porque aquela moça que vai 1 ou 2 vezes por semana não atenderia ao requisito de convivência permanente. E há também críticas, mas apenas para a gente estabelecer para os senhores e as senhoras compreenderem. Inciso 2º, no âmbito da família. O que é âmbito da família? Compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Perceba aqui, eu estava conversando com um amigo meu, até colega, defensor público, ele foi para lotar, não vou dizer o estado, para evitar a identificação, mas ele foi para o norte, tomou posse lá na minha época também, lá na defensoria, eu fui para o Acre e ele foi para outra unidade do norte. E chegando lá, ele se apaixonou e tudo mais e terminou casando com a atual esposa. Só que a atual esposa já tinha 2 filhos, acho que uma filha e um filho. Perceba que, ele se mudou e mora com eles. Perceba que eles não são parentes de sangue, mas os filhos da companheira dele, da esposa dele, o trata como tio, mas claramente como uma figura familiar. Não substitui o pai, mas coloca assim como um segundo pai. Claramente, não obstante não haver vínculo de sangue, eles se consideram parentes. Não são sanguineamente, mas são no trato do dia a dia.
É claro que para fins da Lei Maria da Penha, estaremos aqui em caso de eventual violência no âmbito da família. O âmbito da família não deve ser confundido com laços sanguíneos naturais. Inclusive, continua o legislador unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Basta ver vontade expressa na lógica da doação, aliás, da adoção. Doação é ótimo. Da adoção, beleza? Todo crime envolvendo parentes dará ensejo à Lei Maria da Penha. Presta atenção, deixa o trabalho comigo que agora eu vou chegar num ponto que eu preciso que você entenda. Lembra que eu falei mais cedo, agora há pouco, que as condutas violentas praticadas pela mulher, ou aliás, contra a mulher, no âmbito e contexto do artigo 5º, haveria uma presunção de violação de gênero para a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, se você pratica conduta violenta contra a mulher e no âmbito da família, no âmbito da mesma unidade doméstica, há uma presunção de aplicação da Lei Maria da Penha. Só que, pessoal, presta muita atenção, porque essa presunção, ela não é absoluta questão de prova. De acordo com o próprio STJ, não obstante reconhecer expressamente a existência dessa presunção, essa presunção é de caráter relativo e, dito de outro modo, pode ser refutada no caso concreto. E quer um exemplo emblemático de violência perpetrada no âmbito da família, em que, contra a mulher, em que não haverá violência de gênero, não haverá incidência da Lei Maria da Penha? Filha de 20 anos, filha de 19 anos. As duas vão sair para uma festinha da faculdade. As duas querem um vestido do tubinho preto. É tubinho preto, né, que chama? Eu acho que é. Se eu estiver falando besteira, vocês ignoram. É vestido preto. Mas eu me lembro que era tubinho preto. Minha irmã falava e minha esposa também. E aí o que é que acontece? Só tem um tubinho preto. Eu quero, eu não quero, eu quero, não quero. Eu vou sair com o Ronaldinho, eu vou sair com o Josefino. E aí o pau canta, as duas se engalfinham. Uma puxa o cabelo, uma da outra. Só que as duas têm a mesma altura. As duas têm a mesma faixa etária. Nenhuma pratica artes marciais, ou seja, estão em condições de igualdade, doutor. Foi uma violência mútua praticada entre elas, foi. A violência foi contra a mulher, sim, porque ambas são mulheres. A violência se deu no âmbito da família, sim. Então, Pedro, eu preenchi os 3 requisitos que ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive como presunção legal. Só que é uma presunção relativa. Se não há, no caso concreto, vulnerabilidade, se não há violência de gênero, não há, pois, que se aplicar a Lei Maria da Penha. É por isso que nessa situação narrada, essa presunção pode ser afastada. Beleza? Muito importante você saber da presunção, mas que se trata de presunção relativa, porque o seu examinador vai querer dizer que isso é uma presunção absoluta de acordo com o STJ e está errado. Na tela, irmãs de idades similares. Delito contra a honra envolvendo irmãs não configura hipótese de incidência da Maria da Penha, que tem como objetivo, na perspectiva de gênero, em condições de hipossuficiência, inferioridade física e econômica. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo, tanto faz, homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre as irmãs, não há qualquer motivação ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima que possa causar violência doméstica e familiar contra a mulher. Mesma coisa aqui, ó, veja que maravilha, a ameaça da sogra
e da nora. É claro, se você, mulher, odeia a sua sogra, não vá enchendo o seu coração de alegria e de ódio ao mesmo tempo, parando a aula e indo espancar a véia da sua sogra. Por quê? Porque se a véia tiver claramente um aspecto vulnerável, se já tivesse os 70, 75, 80 anos, uma super idosa, por mais chata e insuportável que ela possa parecer, não justifica você lá dar uma surra na véia, porque o que é que vai acontecer? Incidir a Lei Maria da Penha. Brincadeiras à parte, claro que eu estou brincando, ou não, brincadeiras à parte, o fato é, perceba que se não ficar caracterizado de maneira evidente ataque à vulnerabilidade, uma violência de gênero, no caso de sogra e de nora, a nora muito mais jovem pode ficar, se for atuação física, aí fica mais difícil de afastar essa vulnerabilidade de uma pessoa mais velha. Mas se for, por exemplo, uma ameaça ou apenas insultos contra a honra, isso aqui fica mais difícil de se sustentar a aplicação da Lei Maria da Penha. Terá que ver no caso concreto. O STJ já afastou a incidência da Lei Maria da Penha nesses casos de ameaça de sogra e nora. Perceba aqui, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. No caso, não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei 11.340 de 2006, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade. Ordem não concedida, e aí trazendo inclusive a competência dos juizados especiais. A gente vai ver que o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a possibilidade de aplicação da lei dos juizados, não apenas da competência, como sua própria aplicação de todos os institutos ali delineados. Aqui, nesse caso de ameaça de sogra e nora, o que é que aconteceu? Se refutou a aplicação da Lei Maria da Penha, e se eu não vou aplicar a 11.340, não há óbice algum a observância da Lei 9099. Por quê, Pedro? Porque a Lei 9099 ela não é aplicada em razão do artigo 41 da Lei de Maria da Penha. Se eu não aplico a Lei Maria da Penha, o óbice desaparece. Beleza? Revisitaremos isso no nosso último ou penúltimo encontro. Inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Algumas considerações bem legais e interessantes sobre esse tema. Quando a gente lê qualquer relação íntima de afeto, dá um certo mal-estar, dá uma certa náusea. Eu tenho isso frequentemente. E por quê? Porque eu odeio, quando eu estou estudando a parte criminal, que eu me deparo com uma expressão aberta que diz tudo e diz nada. O que diabo é uma relação íntima de afeto? E quando a gente não tem concretamente essa definição, a gente chama a danada da doutrina. E já temos duas correntes. Presta atenção, porque eu preciso que você domine as duas. Em relação à necessidade ou não de conotação amorosa ou sexual. A primeira corrente, registra aí, afasta a imprescindibilidade de conotação amorosa e sexual. Dito de outra forma, para a presença de uma relação íntima de afeto, não é imprescindível esse amor e esse sexo. Ele pode se consubstanciar numa relação de coleguismo, ela pode se consubstanciar numa relação de amizade, de camaradagem, ainda que não haja propriamente essa conotação amorosa ou sexual. De outra sorte, a corrente majoritária defende de outro modo. Aponta que o aspecto de intimidade afetiva está atrelado à relação amorosa, afastando a camaradagem, o coleguismo e a amizade.
Eu posso até sustentar aqui numa amizade colorida, não sei se eu estou ficando velho, mas amizade colorida é aquela amizade, mas que tem um beijinho, um negócio ou outro, tal. A relação de namoro, relação sexual, obviamente, aí aqui estaria caracterizado, mas camaradagem, tal, não sei o que, isso não é relação íntima de afeto para fins de aplicação da Lei Maria da Penha. Essa é a corrente majoritária. Cuidado aqui, porque seu examinador é velho. Se eu já estou me sentindo velho, seu examinador é 3 vezes pior. Perceba que namoro de carnaval é uma expressão da época dos meus pais ou dos meus avós. Na minha época era ficar, ninguém namorava no carnaval. Não, no máximo é meu esquema, ela é meu esquema, ele é meu esquema, a gente está se encontrando e se pegando mutuamente, homem e mulher, mulher homem, ou enfim, durante o carnaval. Mas ninguém disse, essa é a minha namorada de carnaval, ou eu estou com um relacionamento do carnaval. Você ia e terminava o carnaval, via o que é que dava, ou se não dava nada, mas perceba que não era um vínculo de namoro. Todo mundo sabe, né, pelo menos na minha época e ainda hoje é que a coisa não existe mesmo de namoro de carnaval. Só que o seu examinador, repito, ele é velho e ele esquece disso. E aí ele vai te perguntar, como já o fizeram numa prova relativamente recente de prova oral para o Tribunal de Justiça, perguntaram se o namoro de carnaval é relação íntima de afeto para fins da Lei Maria da Penha. E a resposta, pessoal, toma cuidado. Por quê? Porque a tendência é a gente pegar e dizer não, ou aliás, sim, porque lembra da conotação amorosa e sexual. Só que o STJ, há algum tempo, é verdade, ele consubstanciou que esses namoros de carnavais, leia-se o famoso ficar, eu acho que hoje em dia é ficar, né? Ainda é. Bom, na minha época era ficar, se não for, use o nome que você é. Ficar é, eu conheci a menina, ou a menina conheceu o rapaz, e aí se engraçaram, gostaram um do outro, tal, e aí tal, não sei o quê, e aí ficaram, beijaram, namoraram, enfim, naquele dia. Fizeram o que tinham para fazer. Beleza, sem nenhum vínculo. Então, o STJ chama isso de, entre aspas, namoro de carnaval. E perceba que não há uma relação íntima de afeto. Pode até haver uma relação íntima sexual, mas não há uma relação íntima de afeto. Daí porque esse, entre aspas, namoro de carnaval ou ficadas em festa, tal, não são suficientes para fazer o vínculo íntimo de afeto. Na tela comigo, a leitura do precedente do STJ. A aplicabilidade mencionada na legislação íntima de afeto como namoro deve ser analisada em face do caso concreto. Não se pode ampliar o termo relação íntima de afeto para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz, esporádico. Verifica-se nexo de causalidade entre conduta criminosa e a relação de intimidade existente entre agressor e vítima que estaria sendo ameaçada, tal. Então perceba, justamente, relacionamento passageiro, fugaz, esporádico, namoro de carnaval ou ficada em festa, não configura relação íntima de afeto. Exige-se coabitação para a aplicação da Lei Maria da Penha. Presta atenção aí deste trabalho comigo. A gente viu que expressamente o artigo 5º, inciso 3º, afasta a necessidade de coabitação. Aqui caminhou de maneira interessante no inciso 3º. Por quê? Porque se assim não houvesse, surgiriam teses, não tenho dúvida alguma, em relação ao namorado. Se é violência doméstica e familiar, e o âmbito doméstico e familiar não tem uma previsão expressa afastando a coabitação, e o namorado não coabita com ela, com a namorada. E aí, se o namorado agride através de alguma daquelas violências, ele já se defenderia dizendo: eu não coabito, eu não pertenço à mesma unidade doméstica, não tenho relação íntima de afeto com coabitação e tampouco à mesma unidade familiar. Daí porque, na minha humilde visão, ouve-se bem o legislador ao trazer essa previsão especificamente no inciso 3º.
Mas presta atenção que já houve alguns doutrinadores que, olha, o legislador não traz palavras desnecessárias. Quando não quis, perceba, quando não quis exigir coabitação, o fez expressamente no inciso 3º, não o fazendo em relação ao inciso 2º e o inciso 1º. Só que, doutor, sejamos razoáveis e, à luz da doutrina majoritária e agora, mais recentemente, do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não se exige coabitação em qualquer hipótese como cláusula de imprescindibilidade para se amoldar ao inciso 1º, 2º ou 3º do artigo 5º. E não bastasse a consolidação no STF e no STJ, temos, claro, a súmula 600 para tatuar no braço, guardar no coração e gabaritar a prova que diz: para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, não se exige coabitação entre autor e vítima. É artigo 5º, não interessa se eu estou no inciso 3º, 2º ou 1º. Não exige a coabitação entre autor e vítima. Perceba agora que em algumas provas aqui destaca a defensoria. Se você se deparar com uma pergunta bem específica sobre a convencionalidade ou não dessa previsão da Lei Maria da Penha, vale destacar que doutrina minoritária advoga a tese de inconvencionalidade desse artigo 5º, inciso 3º, que expressamente traz a dispensa de coabitação, e também do próprio entendimento sumulado no verbete 600 do Superior Tribunal de Justiça. Pedro, inconvencionalidade, eu sei que você sabe o que é inconvencionalidade, Pedro, mas tem como revisar? Tem. Rapidamente, o controle de constitucionalidade é nada mais, nada menos que a análise de compatibilidade formal e material de uma norma infraconstitucional à luz do parâmetro e do regramento material e formal estabelecido na Constituição, porque o ordenamento tem um desenho piramidal e as normas daqui de baixo precisam guardar a compatibilidade formal e material com a Constituição. Daí, quando há essa verificação, há um controle de constitucionalidade e a controle de convencionalidade. As convenções internacionais de direitos humanos, especialmente, elas possuem como regra natureza supralegal. Na pirâmide normativa, elas estão abaixo das normas constitucionais, mas acima das normas infraconstitucionais, das normas da legislação ordinária, da lei complementar, enfim. Perceba que pelo artigo 5º, inciso 3º, é possível que esses tratados e convenções internacionais sejam submetidos ao procedimento especial similar ao de aprovação de emenda constitucional, ou seja, aprovação em 2 turnos, em cada casa, por 3/5 dos seus membros, tudo bonitinho ali, e, se submetida a esse procedimento especial, vão ter natureza jurídica, o status normativo de emenda constitucional. Só que se adentrarem pela forma comum e não a especial do parágrafo 3º do artigo 5º, vão ter caráter e status de supralegalidade. Quando eu faço a comparação da compatibilidade, porque ela é superior, da lei infraconstitucional, da lei ordinária, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, com essa convenção, eu estou fazendo um controle de convencionalidade. Beleza, entendi o que é um controle de convencionalidade. Haverá inconvencionalidade quando a lei ordinária não encontrar compatibilidade com essa convenção internacional de direitos humanos internalizada no país. Beleza, beleza. E por que a Lei Maria da Penha seria inconvencional? Para essa parcela minoritária da doutrina, como a Convenção de Belém do Pará, aquela internalizada no ordenamento jurídico pelo decreto em 96, mencionado lá na primeira aula, não dispensou expressamente a coabitação para fins de caracterização de violência doméstica e familiar, o legislador estaria suplantando, indo além do estabelecido na Convenção. Naturalmente, pessoal, argumento difícil de ser sustentado, na minha visão mesmo como defensor,
bem razoável. Por quê? Porque não viola o fato de você regulamentar de forma diferente e especificamente com base nisso, você vai concretizar e dar mais segurança ainda à mulher. E lembra que em caso de aparente colidência de valores, como estamos falando de direitos humanos, qual é o princípio que norteará a nossa análise e nosso juízo de ponderação? O princípio pro homine. Qual das duas interpretações vai valorizar, vai ampliar, vai amplificar e potencializar o direito humano tutelado no caso em concreto? Claramente a prevalência se daria ao afastamento da necessidade de coabitação. Daí porque não há que se falar em inconvencionalidade do artigo 5º, inciso 3º e tampouco da súmula 600. Escusas absolutórias, nosso último ponto da aula de hoje. Beleza, pessoal? O que são escusas absolutórias? São fundamentalmente causas de exclusão da pena e estão delineadas no Código Penal brasileiro, especificamente em relação a crimes patrimoniais, mas não a qualquer crime patrimonial, a crimes patrimoniais perpetrados sem violência e grave ameaça. E também eu tenho aqui no artigo 182 as chamadas imunidades relativas. Vamos ler comigo. Artigo 181. É isento da pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, e já destaca aqui, se houver separação de corpos, a separação de corpos não é suficiente para romper com a sociedade conjugal. Daí porque, apesar da existência de separação de corpos, constando ainda a sociedade conjugal, é de se aplicar aqui a escusa absolutória do artigo 181, tá? Caso já deliberado pelo STJ. Inciso 2º, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182, se procede mediante representação se o crime previsto a título é cometido em prejuízo. Aqui, ó, presta atenção, o que é que acontece aqui? Se de um lado há uma causa de exclusão da pena, aqui, nessas situações, a ação seria tipicamente incondicionada. Só que se ocorrido o delito nesse contexto, em prejuízo a cônjuge desquitado ou judicialmente separado, irmão legítimo ou ilegítimo, o tio ou sobrinho com quem o agente coabita, a ação se desafiará a representação, condição de procedibilidade. Beleza? Entendi isso, Pedro, mas o que é que isso tem a ver com a Lei Maria da Penha? Isso tem a ver com a Lei Maria da Penha justamente pela restrição do artigo 183. Eu tenho o artigo 181 com escusa absolutória. Eu tenho o artigo 182 com imunidade relativa em relação à ação penal. Presta atenção no que diz o artigo 183 aqui na tela. Muito cuidado, por quê? Porque não se aplica o disposto nos artigos anteriores, é dizer, eu não vou aplicar a danada da escusa absolutória e não vou aplicar a exigência da condição de procedibilidade da representação da vítima se o crime patrimonial for um roubo ou de extorsão, ou em geral, quando houver emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Perceba que violência à pessoa é utilizada aqui na lógica da vis corporalis, ou seja, violência física, e não aquela violência do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ao estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Esse inciso 3º aqui é muito importante, incluído pela 10741, ou seja, pelo Estatuto do Idoso. Guarda ele no coração e vem comigo. Nos crimes patrimoniais praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem emprego de violência ou grave ameaça, eu vou ou não aplicar o artigo 181, ou vou ou não aplicar o artigo 182.
presta muita atenção, porque eu tenho duas correntes aqui. Eu preciso que você saiba das duas correntes. A primeira, capitaneada na obra da professora Maria Berenice Dias, sem dúvida alguma, uma das maiores especialistas na lógica de direito de família e também de proteção especial da mulher. E de acordo com Maria Berenice Dias, não há qualquer sentido lógico admitir a aplicação do artigo 181 e do artigo 182 nos crimes patrimoniais praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque haveria uma incoerência lógico-sistêmica quando o ordenamento jurídico confere uma proteção especial, presumindo a vulnerabilidade daquela pessoa que sofre violência patrimonial. Lembra que no artigo 7º expressamente o legislador trouxe a violência patrimonial no âmbito doméstico e familiar, no caso do artigo 5º da Lei 11.340, e ainda assim, dando proteção de uma mão, com a mão, traz a outra e solapa essa proteção. Por quê? Se o cara, em tese, vai ter uma reprimenda maior, um cuidado maior, uma proteção maior, e eu aplico o artigo 181, por exemplo, esse cara que deveria temer essa maior proteção, ele vai estar salvaguardado com uma escusa absolutória. Isso seria completamente irrazoável. E aí a gente iria para o choque de interesses. Lembra que eu falei lá atrás do artigo 4º? E aí a professora Maria Berenice Dias, ela revolve ao artigo 4º e fala da Lei Maria da Penha e diz, olha, houve uma opção por um critério valorativo pré-estabelecido. Se há um choque aparente, eu preciso resolver em favor da mulher. Por quê? Porque a classe evidentemente mais vulnerável. Princípio e lógica do pro homine. Apesar do brilhantismo e do acerto argumentativo tecido pela maravilhosa professora Maria Berenice Dias, essa é uma corrente minoritária. É minoritária, mas eu preciso que você saiba. Se não para uma prova objetiva, quando a gente optará por defender a corrente majoritária, eu preciso te dar argumento para que você discorra numa prova subjetiva ou prova oral. Beleza? Tranquilo? Certo, Pedro? E a corrente majoritária se debruça em qual argumento? Um argumento também forte, e aí a gente tem argumentos bons para os dois lados. Mas o argumento tecido por essa segunda corrente é justamente de que, olha, quando o legislador quis excluir a aplicação específica da escusa absolutória e da imunidade relativa, respectivamente, do artigo 181 e 182, em relação a uma parcela hipervulnerável da população, o fez expressamente. Justamente no inciso 3º do artigo 183, quando refuta, impede a aplicação dos dispositivos anteriores em relação ao idoso, ao maior de 60 anos. Quando, em 2006, poderia fazê-lo através da Lei Maria da Penha, não o fez. Há projetos de lei tentando modificar e incluir um inciso 4º, refutando a aplicação do artigo 182 e 181 aos crimes perpetrados no contexto da Lei Maria da Penha. Só que hoje prevalece esse entendimento justamente com base nesse argumento. Acompanhemos. Se você não acredita, vejamos o que diz o STJ. O advento da Lei 11.340 não é capaz de alterar tal entendimento, pois, embora tenha previsto a violência patrimonial como uma das que pode ser cometida no âmbito doméstico familiar contra a mulher, não revogou que é expressa, que é tacitamente, o artigo 181. A se admitir que a Lei Maria da Penha derrogou a referida imunidade, se estaria diante de flagrante hipótese de violação de isonomia, já que os crimes patrimoniais praticados pelo marido contra a mulher no âmbito doméstico familiar poderiam ser processados e julgados, ao passo que a mulher que venha cometer o mesmo tipo de delito contra o marido estaria isenta de pena. Esse é um argumento medonho, mas enfim.
Não há falar em ineficácia e inutilidade da Lei 11.340 ante a persistência da imunidade prevista no artigo 181, inciso 1º, quando se tratar de violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, uma vez que a própria legislação vigente existe a previsão de medidas cautelares específicas para a proteção da ofendida. RHC 42.918 do Rio Grande do Sul. É isso, pessoal. Na próxima aula darei continuidade abordando, revisitando o tema de sujeito passivo. Eu sei que é a mulher, mas a partir daí temos muita polêmica a analisar. Espero que estejam gostando. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!